Pessoal, o apocalipse aconteceu. Estamos aqui no segundo turno, pior possível, PT e Bolsonaro. Duas opções, duas alternativas que eu já argumentei aqui antes, me parecem bastante ruins, estavam longe de ser as melhores disponíveis nas eleições, mas foram as opções aí que o público escolheu. Se vocês repararam, passei uma semaninha aí sem vídeos, lamentando essa terrível decisão do povo brasileiro. Brincadeira, acho que nunca existe motivo para a gente se desmotivar, mesmo quando a política segue por caminhos que nós consideramos longe de serem os melhores, mas sempre dá para cooperar, sempre dá para ajudar as coisas a seguirem numa direção melhor, ou pelo menos ajudar as pessoas a pensar e refletirem melhor sobre os rumos do país. Enfim, eu sinceramente acho que neste momento o resultado já está selado. Acho quase impossível que o Bolsonaro não vença agora. Tá? A chance teria sido talvez o PT fazer um movimento decisivo para o centro assim que começasse o segundo turno, que ele já não fez. Enfim, acho que provavelmente vai dar Bolsonaro. Mas para esse vídeo eu queria considerar um pouco as duas alternativas, porque o que eu vejo de parte de muitas pessoas é o desespero, sabe? É a desilusão, agora, claro, maior com a desilusão e o desespero maior de quem defende o Haddad, de quem defende o PT. Só que mesmo do lado de quem vota Bolsonaro, eu vejo muito desses votos motivados principalmente pelo medo ao PT. Ou seja, os dois lados parecem muito motivados pelo medo do outro. Sabe, esse é o grande motivo para votar Haddad, é o medo do Bolsonaro. E o grande motivo para votar Bolsonaro é o medo do PT. E ambos os lados criam verdadeiras fantasias de terror sobre o que representaria o governo aí do lado do partido, do candidato adversário, tá? E eu não considero que seja verdade isso. Eu acho que quando a gente se deixa motivar demais por esses grandes fantasmas, a gente perde de vista a realidade da política, a realidade do Brasil, a realidade que o próximo presidente vai ter que enfrentar. Tá? O presidente não é todo poderoso no Brasil, pelo contrário, ele tem que se haver com muitas forças, não só o Congresso, muitas instituições que funcionam sim no Brasil melhor do que em muitos outros países. Tá? Então, quer dizer, eu não acredito nessas ideias de que seja o Haddad, ou o PT, ou o Lula, mesmo Lula, ou o Bolsonaro, levaria o Brasil para o cenário apocalíptico de pesadelo, assim, uma vez que chegasse no poder. Eu considero que o real apocalipse, até talvez o mais grave que esteja acontecendo, como eu já argumentei antes, é justamente essa polarização que esgarça o nosso tecido social, que degenera a convivência humana, que rompe vínculos da sociedade, entre as pessoas, de relações pessoais, de relações familiares, rompe esses vínculos, que na minha opinião são fundamentais para a manutenção e para o progresso da sociedade, para uma vida social que vale a pena. E a política polarizada rompe isso em nome de defesa incondicional de dois projetos de poder que, em ambos os casos, estão preocupados muito mais com o próprio projeto do que com qualquer ideia de bem comum para o Brasil. Então, na minha opinião, até essa polarização, essa guerra e esse medo mútuo, ela é em si mesmo muito negativa. Não que os governos não possam fazer muito mal, é óbvio que podem, tá? Mas o cenário de pesadelo, o cenário de fim da democracia, por exemplo, eu considero uma ilusão. Tá? Eu considero que não vai acontecer. Primeiro com o PT. O PT que faria do Brasil uma Venezuela. Bom, veja bem, o PT, no auge do seu poder, imagina no auge do lulismo, em que o PT tinha o Brasil na mão, não transformou o Brasil em nada próximo de uma Venezuela. Tá? Não tentou dar um golpe de Estado, não chutou o balde da nossa economia, tá? Nem o Lula não fez isso, e mesmo a Dilma, no seu período final, tentou reverter a direção totalmente equivocada que ela deu para a economia. Com o Joaquim Levy ali, ela colocou um ministro para tentar conter um pouco os gastos, ali não conseguiu, mas ou seja, o PT, nem quando talvez tivesse alguma condição, e não tinha, mas nem ali não fez esse movimento de levar o Brasil, de transformar o Brasil numa Venezuela. Quanto menos agora. Se o Haddad vence agora, se o Lula não teve condição e não fez, como é que o Haddad agora ia ser capaz de fazer? Óbvio que não conseguiria. Com um judiciário muito mais forte, com um Ministério Público muito mais forte, com um Congresso bem conservador, com a mídia já atenta a tudo isso, a mídia que não dá descanso também. Então, quer dizer, o PT hoje em dia não teria condições de fazer isso, e o próprio Haddad, um quadro bem menos radical e bem menos ligado a essa ala mais autoritária e ditatorial do PT, do que outros nomes ali. Inclusive, ele é sabotado por pessoal do PT, né? Pessoas do PT que não gostam muito dele. Enfim, quer dizer, acho que o risco da Venezuela, no caso do Haddad, não estaria dado. Isso não quer dizer, eu não estou defendendo o PT, viu? O PT fez muito mal, inclusive mal à nossa democracia, com a corrupção que ele trouxe a uma escala nacional e até multinacional, uma corrupção entre partidos e empresas que, a bem da verdade, no nível estadual, não era monopólio dele. Tá? Olha
Olha o que partidos brasileiros, o MDB, fazem com estados em que uma família, uma dinastia política mantém o poder. É uma relação entre empresas, e propina e manutenção do poder, manutenção de um mesmo grupo no poder, muito similar ao que o PT instaurou aí, e tentou instaurar em caráter nacional. Felizmente, Ministério Público, Judiciário, que em alguma medida foram fortalecidos pelos próprios governos PT, hoje em dia estão aí e estão atuando fortemente, debelaram esse projeto. Pessoas influentes do governo PT estão sendo julgadas, condenadas, Lula está preso e com justiça, cometeu sim crimes, é óbvio que cometeu, está preso, então quer dizer, o risco da Venezuela também não está dado. E por esses mesmos motivos, o risco do Bolsonaro instituir uma ditadura no Brasil também é muito remoto, tá? Mesmo que ele quisesse, porque você tem judiciário, você tem uma mídia atuante, você tem essas instituições postas no lugar que um presidente, por mais que ele tenha o desejo de tomar essas medidas, a opinião pública não aceita com tanta facilidade e existe um sistema funcionando e forte. O judiciário hoje em dia tem uma moral muito alta, tá? O Ministério Público também, tá? Então, como é que um presidente sozinho vai conseguir se contrapor a isso? Não, teria muita dificuldade. O próprio Bolsonaro, embora a gente sabe que vai ter uma boa base aliada no Congresso, mas essa base aliada é de negociação e exige cargos, não está ali para fazer um jogo de defender o presidente custe o que custar de forma alguma. Pelo contrário, a bancada ruralista, outras bancadas estão lá para apoiá-lo na medida em que for a favor dos interesses dele, não favorecer o controle total do país na mão do presidente, que tiraria poder do Congresso, daí faria o Congresso refém do presidente. Nenhum deles está ali para ser refém de presidente nenhum, viu? Ainda que sejam mais próximos ideologicamente. Em vídeos posteriores eu vou criticar bastante o que eu vejo como os riscos aí da presidência, especialmente da presidência Bolsonaro, que é o que eu acho que a gente vai ver. Acho que a presidência Haddad está bastante improvável de acontecer, traria seus próprios riscos. Tá? É bom ressaltar, tanto o PT quanto o Bolsonaro apresentam sim alguns tipos de risco para a nossa democracia. Não tô dizendo que eles não apresentam. Dois em concreto, tá? O do PT, o do controle da mídia, que o PT não abriu mão até agora e continua com esse plano de controle da mídia, e do Bolsonaro, pelo menos um ponto, que seria muito danoso também, possivelmente uma postura de hostilização da mídia, como vem fazendo, tá? Como a Dilma ensaiou um pouco, o PT fez um pouco, mas Bolsonaro leva um nível além, leva um nível já de um presidente Trump nos Estados Unidos, pelo menos, que hostiliza fortemente a mídia. Só que aqui no Brasil a gente sabe como o governo tem jeitos de deixar a mídia numa coleira um pouco mais apertada, né? Eu não acho que ele vai ser bem sucedido nisso, mas tentaria algo nessa direção. Agora, com relação às escolas, o programa Escola Sem Partido, por exemplo, ao colocar uma verdadeira mordaça nos professores, certamente caminha nesse sentido de prejudicar a nossa democracia, tá? De fazer com que uma classe importante como a dos professores se veja tolhida na sua possibilidade de dar aula e visando corrigir um abuso real, um abuso que merece ser corrigido, criar um problema ainda maior ao colocar todos os professores reféns, aí, judicializar, na verdade, em última análise, o ensino no Brasil. Tá? Seria um dano à nossa democracia também, assim como o controle social da mídia que o PT propõe. Tá? Então, ambos têm sim, eles têm capacidade de degenerar, de piorar um pouco a nossa democracia, só que eu não acredito que eles apresentem um risco direto de acabar com ela. Outro medo, assim, que com o Bolsonaro no poder, gays vão ser mortos pelas ruas, as mulheres vão voltar a perder o direito a trabalhar, a morte de negros, não sei o que, Isso é um alarmismo maior do que a realidade. Existem alguns pontos, sim. Se a gente está vendo um aumento de violência homofóbica agora, por exemplo, ligada à campanha do Bolsonaro, apoiador, não a campanha direta, mas apoiadores dele, primeiro, tem que ser apurado. Até que ponto isso realmente está acontecendo? Será que está tendo um real aumento de ataques homofóbicos no Brasil? Será que os números revelam isso? E se estiver, sim, vai ser necessário de diversas instâncias, das polícias, do Ministério Público, ter uma atenção para isso. O Bolsonaro não terá controle direto sobre isso, as polícias militares estaduais, o Ministério Público, que é autônomo. Então, quer dizer, precisa sim de medidas aí. De novo, ele pode degenerar com uma coisa como escola sem partido, que vai inclusive prejudicar o ensino de educação sexual nas escolas e, portanto, o ensino da tolerância à diversidade sexual nas escolas. Pode ter um efeito negativo aí sim, mas é esse efeito muito mais indireto. O presidente não tem como chancelar a perseguição ou nem fazer com que isso deixe de ser crime ou nada disso, violência física contra um grupo, tá? Então, realmente, embora eu acho que ambas as candidaturas tenham um potencial de piorar muitas coisas, e eu vou falar mais sobre isso no futuro, esse cenário de pesadelo é um tanto distante. E qual o risco disso? O risco da nossa discussão é o seguinte:
Se a gente fica só com medo desse cenário, desesperados, com cenários de pesadelo, a gente não discute os problemas reais, os problemas mais próximos de nós. E o Estado brasileiro tem sim um problema muito próximo, um problema fiscal, um problema que o nosso Estado gasta muito mais do que arrecada. A trajetória do endividamento do Estado brasileiro está explosiva e nenhum dos dois candidatos propõe nada relevante contra isso. Tá? O próprio Bolsonaro, que era supostamente, né, a favor das reformas, Paulo Guedes, não sei o quê, ele fala abertamente que a reforma da Previdência, como está ali do Temer, não vai passar. Ele quer tirar provavelmente diversas classes de funcionalismo da reforma da Previdência. O funcionalismo público é o que mais precisa entrar na reforma da Previdência. Tá? Então, quer dizer, ele mesmo já retira um pouco, e o PT, então, nem aceita que exista problema da Previdência. Então, está ainda mais grave. E o Bolsonaro aceita, mas já desmoraliza um pouco a chance da reforma, provavelmente vai tirar classes, e não está claro, ele é uma equipe de 3 pessoas, já não tem controle nenhum. Qual o tipo de confiança que a gente pode ter que algo vai ser feito concretamente, uma vez que ele chegue no poder, que vai ser feita essa decisão? Muito pouca. E os dois prometendo mais dinheiro na mão do povo, tá? Mais dinheiro vindo do Estado na mão do povo, seja com crédito subsidiado, como é o caso do PT, seja no Bolsonaro prometendo isenção, ambos na verdade já estão prometendo isenção fiscais maiores aí para os mais pobres. De onde vai sair a isenção fiscal? A isenção fiscal piora o rombo do Estado, tá? Eu vejo a campanha do Bolsonaro acenando com a ideia de que se o Estado cobra menos imposto, isso gira a economia cresce, o Estado arrecada mais. Isso é sonho, assim como o sonho da esquerda de dizer se o Estado gastar mais, a economia gira e ele arrecada mais depois. Isso é sonho, isso é delírio, isso não vai acontecer. Vai piorar as contas públicas. Se der isenção fiscal a todo mundo que ganha até 5 salários mínimos, isenção do imposto de renda, vai piorar as contas públicas. De onde isso vai sair? O Estado brasileiro está caminhando para ficar quebrado. Como é que vai resolver? Nenhum dos dois está tratando disso. Por quê? Porque fica o medo dos comunistas, o medo dos fascistas, o medo da ditadura venezuelana, o medo da volta da ditadura militar brasileira. Olha, a gente está com um Estado que está prestes a falir, a quebrar. Esse é o principal medo que a gente deveria ter agora e vai exigir um trabalho inglório e árduo do próximo presidente. Isso não está sendo discutido de forma alguma, de forma irresponsável por essas pessoas que querem nos liderar, mas querem nos liderar com os medos mais fantasiosos e não mostrando a mínima realidade, porque é uma realidade muito grave e muito dura na qual a gente chegou. E não está claro se nenhum deles quer resolver isso, ou quer tratar disso, ou como vai resolver, ou quem vai pagar essa conta. Se a gente estivesse discutindo, dava para escolher melhor. Quem vai pagar essa conta? Quais são as diferentes propostas? Como é que a gente faz, por exemplo, que quem já tem mais e ganhe mais, pague mais, e quem ganha menos, pague menos? Se isso não for discutido, pode ter certeza. O lado mais fraco é que vai acabar pagando. Vou discutir mais isso no futuro, mas minha mensagem agora é: vamos abaixar um pouco o grau de desespero. Isso não nos facilita, isso não nos ajuda. Mesmo você que está desesperado com a vitória Bolsonaro, saiba o seguinte: se você está demonizando o outro lado, achando que é tudo defesa da ditadura e todo o resto, isso zera as suas chances de convencer qualquer um. Né? Isso coloca quem está votando contra você no campo dos inimigos. E se você espera ganhar, você tem que persuadir essas pessoas. Se você tratá-las como inimigos, hostilizá-las, você jamais vai persuadi-las. Então também nada mudará. Não é nem estrategicamente inteligente adotar esse alarmismo total e essa condenação absoluta do outro lado como defensor da ditadura, o que vai trazer violações dos direitos humanos e que é isso que eles querem e todo o resto. Tá? Então, no momento, o que o momento pede? Mais paz, mais serenidade e um olhar mais objetivo para olhar os reais problemas do Brasil e se dar conta do seguinte: ambas as candidaturas estão mentindo e omitindo verdades muito importantes para nós. Esse deve ser o nosso foco. No pouco debate político que ainda pode ocorrer, seria muito bom ter dos candidatos, exigir dos candidatos mais seriedade e mais transparência nisso, porque é o nosso futuro que está em jogo e eles estão jogando o nosso futuro no fogo em nome de uma briga polarizada e ideológica de esquerda, direita, comunismo e fascismo, termos que não tem nada a ver com a realidade da política como ela é feita no Brasil e que estão arriscando assim, estão jogando, estão rifando a vida da população em nome de projetos de poder. Isso sim é grave, isso sim a gente não deve permitir, esse sim é o pesadelo no qual a gente está sendo jogado, que nos aliena completamente da realidade das decisões que a gente tem pela frente. Meu canal está aqui justamente para ajudar nesse tipo de discussão. Contem comigo aí para levar o debate adiante, sem ajudar nenhum dos lados, sem passar pano para lado nenhum. Acho que tem muito a ser criticado, às vezes elogiado também, se for o caso. E é isso. Se vocês gostam da discussão, se inscrevam aí no meu canal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir. E é isso aí. Seguimos fortes, rumo ao segundo turno e além.